Python, uma das linguagens de programação que passou a existir em 1991 e cujo nome infelizmente não significa o Python, nem mesmo tem algo a ver com a famosa cobra Python. Na verdade, o nome foi inspirado em um programa da BBC chamado Monty Python's Fly Circus, só porque o seu criador Guido van Rossum era um grande fã do programa, o que sinceramente torna as outras versões de origem muito mais interessantes do que a verdadeira. Python é uma linguagem de alto nível, que significa que, diferente de linguagens como Java e C, ela tem uma sintaxe fácil até demais. Não, sério, olha essa diferença, velho! O que consequentemente acabou se tornando uma das linguagens mais populares dos últimos anos e a queridinha da primeira linguagem para os novos iniciantes na área, devido à sua facilidade de aprendizado. Mas cuidado se você tiver que migrar para uma linguagem de nível mais baixo, certamente sua primeira reação vai ser... É claro que não é assim, né? Ou será que é? Quando falamos sobre Python, a maioria das pessoas pensa em sua aplicação amplamente ligada nas áreas de análise de dados, automação e machine learning. Mas não para por aí não, essa cobra serelepe já está rastejando há muito tempo nas mais diversas áreas de tecnologia, como por exemplo, desenvolvimento web, aplicações desktop, jogos, mobile, e ela não para de crescer. Resumindo, você pode aplicar Python em qualquer área. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, saiba que você está assistindo em um aplicativo da web que utiliza Python. Além do YouTube, temos esses outros aplicativos não muito conhecidos, então toma cuidado, amigo, a Python está em todos os lugares. Você pode rodar essa linguagem facilmente com algumas ferramentas como PyCharm, VS Code, Vim, Eclipse e por aí vai. No caso do VS Code, a primeira coisa que vai precisar baixar é as extensões necessárias e simplesmente criar um novo arquivo .py e começar a fazer programa. E aqui está um dos principais motivos do porquê Python é a linguagem mais adotada para os iniciantes na área. Começando sobre a criação de variáveis, onde simplesmente você coloca x é igual a 10. Pronto, é só isso. Nem ponto e vírgula você gasta colocar nessa linguagem. Você não precisa especificar o dado, apenas falar o que ele vai armazenar e o resto a linguagem se vira para você. Em operadores aritméticos também não tem segredo, você simplesmente tem o mais para o mais, o menos para o menos, asterisco para a multiplicação e a barra para a divisão. Para printar é apenas print a variável dentro do parênteses. Estrutura condicional ficaria if x menor que 5, 2 pontos. Uau! E ainda os mansos quiseram diminuir o else if para elif. Ou elif, eu não sei como é que fala isso, porque certamente mataria alguém se não tivesse mudado. Else 2 pontos, e não tem nada mais além disso. Para definir uma função é preciso usar def, nome da função. Para chamar a função você apenas coloca o nome da função. Eu tô tentando enrolar para falar algo aqui, mas a sintaxe é tão clean que tá impossível. E para manipular uma lista de arrays, simplesmente cria um nome igual a dentro dos colchetes, você armazena os valores separados por vírgula e pronto. Se quiser printar todos os valores, você pode usar esse for, que mais parece o for each, onde elementa uma variável temporária que representa cada item na lista durante cada interação do loop. E caso queira importar alguma das centenas de bibliotecas que o Python tem, é só usar o import e o nome da biblioteca. É óbvio que faltou 1 milhão de coisas que você conseguiria fazer nessa linguagem, mas como esse é um vídeo rápido, vai ficar sob o seu critério pesquisar sobre. Vai dar um Google, mano. Mas além de toda a sua eficiência e simplicidade na sintaxe, Python ainda possui um desempenho inferior comparado às linguagens compiladas, como por exemplo a linguagem C. Enquanto Python é uma linguagem interpretada, o que significa que o código é traduzido para bytecode e interpretado linha por linha durante a execução. Isso adiciona um overhead de tempo de execução e pode resultar em tempos de execução mais lentos comparado com linguagens compiladas. Mas em muitos casos o desempenho de Python é adequado para a maioria dos aplicativos. Além disso, Python tem um consumo relativamente alto de memória em comparação às outras linguagens compiladas. Ela usa mais memória porque precisa guardar mais informações extras sobre o tipo de dados e objetos enquanto o programa está sendo executado. Isso ocorre porque Python é flexível e permite que você use diferentes tipos de dados sem precisar declarar antecipadamente. Em linguagens como C, você precisa dizer exatamente qual tipo de dado está sendo usado, então o programa não precisa guardar tanta informação sobre cada dado, o que ajuda a economizar a memória. Um pequeno preço a se pagar pela melhor flexibilidade da linguagem. Mas não se preocupe, Python possui muito mais prós do que contras, fora a gigantesca comunidade e conteúdo quase infinito que você vai achar por aí. Então se você quiser aprender a manipular essa cobra aí sem ser picado, recomendo a começar a pesquisar agora mesmo. Como aprender programação com Python? Simplesmente não tem erro. Essa foi a linguagem Python explicada por mim. Em não sei quantos segundos vai estar no título do vídeo, provavelmente.